Pois é, amigos, aqui é o Datis Pereira do canal Cruzeiro Vai Raposo, né? E a gente vai falar, né, da entrevista do Gabigol. Já postei aí cortes, etc. Mas foi uma entrevista muito legal, né? E a gente vai falar sobre ela em dois tópicos. Primeiro vou falar sobre a relação dele com o Cruzeiro, Tite, etc. e tal, e depois a relação dele com a torcida. Vamos aos vídeos. Lembrando que deixe like, comente, compartilhe. Preciso chegar a 5 mil inscritos, faltam 30. Conto com a ajuda de vocês. E, e desses tópicos eu vou cortando, né, e colocando a minha observação, ok? Então vamos aos vídeos. E a torcida do Cruzeiro foi a torcida Abraço, que me abraçou. Eles cantaram parabéns pra mim dentro do campo, no dia do meu aniversário. Eu nunca tinha ouvido foda. isso na minha vida, tá ligado? Então, assim, quando eu erro e eu decepciono as pessoas que me ajudaram e que querem o meu bem, isso é horrível. Só que não esperem de mim que eu vou morrer, que eu vou chorar, que eu vou me ajoelhar. Você vai voltar melhor. Isso não é do meu perfil. Isso não é do meu perfil. O que eu tenho que fazer é trabalhar pra caralho e tentar dar a resposta no ano que vem. É o que eu tenho pra fazer. Eu não posso fazer outra coisa. Não tem outra coisa Não pra tenho ser o que fazer. feita. Eu vou vir aqui falar isso aqui pra vocês. Pois é, né? O Gabigol, né, ele, nesse tópico, ele elogiou bastante a torcida do Cruzeiro, que a torcida o abraçou, né, que ele ficou chateado com a perda do pênalti, né, que ninguém gosta, mas que ele não vai ajoelhar e pedir perdão, ele vai levantar a cabeça e vai recuperar o futebol dele. É assim que tem que ser mesmo, né? Tomara que isso seja verdade. Até porque acho difícil ele sair do Cruzeiro pelo salário que ele ganha, né? Vai ser difícil uma outra equipe incorporar. Só Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras têm essa condição, né, no momento, né? Só se fizer uma loucura. Então, o que, que vai acontecer, né? Ele vai ficar no Cruzeiro mesmo, e é um grande jogador. Espero que ele recupere o seu futebol, né? Se ele recuperar o futebol dele, sensacional, né? Nada contra. Também acho que no dia da transmissão eu fiquei nervoso, achei que ele perdeu por querer, mas depois, com calma, assistindo com mais frieza, a forma pela qual ele correu para a bola, a gente percebe nitidamente que, apesar de aparentar-se calmo, ele estava muito tenso. Não consigo entender um jogador da experiência dele, mas ficou tenso, né? Ele ficou muito nervoso e correu para a bola nervoso, né? A verdade é essa. E fez aquela lambança toda, né? Perdeu aquele pênalti e passado, amanhã vai ter a decisão que era para estar o Cruzeiro lá, mas acontece, né? Ele vai ficar no Cruzeiro mesmo, então vamos apoiar e vamos recuperar o jogador. Vamos recuperar o jogador. Ele apenas alegou que foi-lhe cortada as oportunidades, tá? Isso eu também acho. Também acho, porque futebol é sequência. Se você não tem sequência, você não pega ritmo de jogo. Isso aí também acho. Mas vida que segue, né? Vem agora um novo treinador e eu vou falar sobre isso no próximo tópico. As coisas aconteçam de uma forma muito boa no que vem. Tá confiante? Eu acho que esse ano também foi um ano que foi muito bom pro Cruzeiro. Voltamos pra Libertadores, fomos pra semifinal de Copa do Brasil. É claro que a gente queria ter passado pra final. Mas, cara, eu acho que foi um ano muito bom. Eu acho que as pessoas tiram muito do contexto por causa do que aconteceu. E não, foi um ano bom. Ó, é que é foda, né, falar de ser engenheiro de obra pronta, mas, por exemplo, o jogo anterior, eu acho que do Corinthians, você jogou contra o Santos, tava 0-0, você mete aquele gol que tava pouca coisa impedida, e se você faz aquele gol e é válido, podia ter mudado muita coisa. O Santos podia Não, ter e ido na antes do B, jogo, qual que era a parada? O Gabriel vai vir e ele vai. vai amaciar. Não vai jogar. Vai amaciar. Golaço. Golaço. Nossa. Esses aí dá dó, né, quando invalida, né? Puta Eu que jurava pariu. que eu não Nossa, deve dar tava. um ódio. Pois é, né? Ele, ao todo, no frigir dos ovos, se você for analisar, ele ainda foi o segundo artilheiro do Cruzeiro, né? Fez muitos gols ainda pelo Cruzeiro, né? E ele não alega não, é real isso, né? Que o ano foi excelente para o Cruzeiro, né? Poderia ser melhor, né? Ele fala, poderia ter sido melhor, mas foi, apesar de tudo, foi um ano excelente.
o Cruzeiro voltou ao cenário, no tópico do futebol brasileiro, voltou pouco para ser campeão brasileiro, né? Na minha opinião, só não foi por causa de erros sucessivos de arbitragem, senão o Cruzeiro seria o campeão, né, desse torneio, aí, dessa Copa, desse Campeonato Brasileiro. Na Copa do Brasil, só não foi para a final porque erro sucessivo de arbitragem, né, nos 2 jogos. Né? Você está aqui no primeiro jogo, aquele gol de mão, claro que todo mundo viu, né? Não tem como negar isso. E no segundo jogo, o lance capital do jogo, o jogador sem bola soca o Matheus Henrique, sem bola, na cara do juiz, na cara do VAR. Né? Era para expulsão. Né? O juiz não teve peito, né? O VAR não teve peito, eu prefiro usar esse termo, né? E não expulsou o zagueiro corintiano lá, né? O Ramalho, se não me engano. Ramalho, eu esqueci o nome dele, aquele estrangeiro, Carrídio. Era para ter expulsado o Carrídio. E não o fez. Né? E o jogo teria uma conotação totalmente diferente. Totalmente diferente. Né? E com relação ao Tite, né, ele fala que, não, que vai tocar a vida dele profissionalmente, que existe assim uma coisa, mas vai superar, e tem que superar mesmo. Ele é profissional, o Tite é o chefe dele, eles têm que se entrosar. A verdade é essa. Se surgir outra proposta, ele vai embora, claro, qualquer jogador. Mas eu acho que ele vai ficar e ainda vai dar muita alegria ao time do Cruzeiro, tá? Eu acredito muito nesse jogador ainda. Né? Futebol é fase, gente. O fato do cara ter tido uma fase ruim não quer dizer que ele vai viver eternamente nela. Se fosse assim, o Cruzeiro ia ficar eternamente na Série B. Se fosse assim, os times que sobem não subiria nunca. Né? Então, futebol é fase. Tem a fase boa, muito boa, boa, ruim, a fase péssima. É isso aí. Né? Então, o Cruzeiro está na fase boa. O Léo Jardim, ele é um treinador que prioriza a defesa e sair em contra-ataque. O time dele não é de atacar. Isso para o futebol do Gabigol atrapalha. Né? É um time que o Cruzeiro é assim. É um time vertical, mas que defendia e saía em transição rápida. Né? Então, na verdade, é um tipo de retranca com saída rápida. Mas o Cruzeiro se adaptou ao estilo do Léo Jardim, foi muito bom. Não foi campeão das 2 competições por erros de arbitragem sucessivos, um atrás do outro. Né? Não teve jeito. Né? O Cruzeiro foi muito prejudicado. Né? Agora, desejo que o Gabigol ficando, que ele tenha sorte, né? Que o Tite aí também não tenha picuinha, né? Porque houve picuinha, sim, por parte do treinador com ele, não tem dúvida que houve. Que não haja picuinha e põe o cara para jogar, pô. Né? Vai ter uma porrada de competição aí. Você tem 4 competições, só no início do ano tem 2, monta 2 times, pô. Cada um joga um time numa competição. Né? Mas eu acho que e depois, quando precisar, aquele que tiver melhor joga. Futebol é isso, cara. Ninguém é dono de posição, não. Tem carteira assinada. Essa posição pertence ao jogador tal. Não existe isso, não. O time de futebol joga quem estiver em melhor condição. Né? Então, vai começar 2026 aí, hoje é dia 20, né? Daqui a 11 dias começa o ano de 2026, que os bons ventos tragam coisas boas, melhores ainda para o Cruzeiro, que esses jogadores que precisam se recuperem, e o time possa ter um ano maravilhoso, melhor ainda do que foi esse 2025. E terá novidades de peso nesse time. Pode escrever o que eu estou falando aí, tá? Estou sabendo aí, mas vou esperar mais um tiquinho. Vai ter coisa muito grande aí. Um grande abraço para vocês. Fui!